Salve, salve galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço uma graduação na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana em Teologia. Hoje nós daremos continuidade naquela série de vídeos onde eu tento trazer uma reflexão sobre as definições dos conceitos de direita e esquerda para além dos nossos movimentos políticos, para além dos nossos posicionamentos políticos. A ideia, basicamente, é suspender esses posicionamentos políticos que a gente consegue ver com uma evidência muito clara, muito objetiva no cenário das mídias sociais, né? E suspender esses posicionamentos na tentativa de entender o que está por trás disso. É lógico que a minha reflexão, o meu pensamento, a minha teoria política, ela não é absoluta, ela não se pretende ser absoluta, ela não se pretende ser plena, né? Ela é parcial, ela realmente é selecionada, e então eu tentei trazer a ideia de que direita e esquerda têm uma cisão e uma clareza nas suas distinções quando nós pensamos a natureza humana. É lógico que cada pessoa vai tratar de uma determinada forma, né? Cada área tem a sua especificidade. Por exemplo, a arte, o belo e o feio, a moral, o bem e o mal. Para o Carl Schmitt, a distinção principal do cenário político, da teoria política, seria o amigo e o inimigo. E eu estou falando que o cenário ideal da direita e da esquerda, dos conceitos de direita e esquerda, é a distinção na visão a respeito da natureza humana. Gostaria de agradecer aí o Felipe, se eu não me engano, e o Ângelo, porque eles contribuem muito nos meus vídeos, eles realmente trazem contribuições excelentes, são pessoas bem inteligentes, e eu gosto muito quando tem os comentários de vocês, porque vocês são fera, meu. Até brinquei com o Ângelo, né, que eu tenho certeza que ele tem um arcabouço de leitura bem maior do que eu, né? E ele disse, não, mas eu sou seu aluno. E eu disse, eu só não sou seu aluno porque você não grava vídeo. Porque se você gravasse os vídeos, certamente seria um dos canais que eu acompanharia com veemência, assim, né? Vamos lá, então. Vamos tentar dar continuidade. Na videoaula passada, nós tratamos sobre o conceito de natureza má associado à direita. Hoje nós vamos falar que existe uma outra maneira de ver a natureza humana, que é a maneira de ver a natureza humana a partir do bem, como benevolente. Então a naturalidade do ser humano, nesse sentido, ela não seria uma naturalidade da escassez, ela não seria uma naturalidade da competição, ela não seria uma naturalidade do egoísmo puro e simplesmente, mas ela seria uma natureza da abundância, ela seria uma natureza da saciedade, ela seria uma natureza das relações, vamos dizer assim, da necessidade. É interessante nós observarmos isso, porque quando nós colocamos os dois autores aqui, que eu disse que eu ia partir do justnaturalismo, e nós estamos colocando os dois autores aqui, Hobbes e Rousseau, nós estamos tratando em um lado a ideia do desejo, e nós estamos tratando do outro lado a ideia da necessidade. Então o Rousseau está olhando e está dizendo assim, para suprir as nossas necessidades, certo? A natureza é abundante na alimentação, é abundante no espaço, é abundante para cumprir as nossas necessidades. O Hobbes está dizendo, ontologicamente, o ser humano é um ser humano de desejo. Ontologicamente, o ser humano é um ser desejante. Então, o desejo do ser humano é infinito. O desejo do ser humano é pela plenitude. O desejo do ser humano ele é insaciável.
o Rousseau está dizendo, não, ontologicamente, animalescamente, vamos dizer assim, selvagem, o homem selvagem, ele necessariamente busca o que é necessário, ele busca sobrevivência. Então, para o Rousseau, a natureza humana, ela não é má. Seria uma... eu estou forçando um pouco o Rousseau, dizendo que ela é boa, tá? Mas é só uma tentativa didática de tentar entender. Porque no julgamento de bem e mal, ele já está partindo do Daniel no século XXI, olhando para o que ele está dizendo, nossa, o que ele está falando aí é muito bom. Mas é uma visão minha. Eu estou tentando dialogar daqui para lá com esse autor, tá? Não estou tratando ele em sua crueza. É bom deixar isso claro. Até porque eu disse que esse vídeo ele não seria apenas uma reprodução dos pensamentos políticos, mas ele seria uma tentativa minha de construir um pensamento. Para Rousseau, a natureza humana nesse sentido, ela não é má. A natureza humana, ela é boa. Então, o homem nasce bom e na sociedade, nas relações de poder, na sua perfectibilidade, na propriedade privada, o homem vai tornando-se e desfigurando-se daquilo que ele realmente é. Então, o ser humano, nesse sentido, ele não é mau. Se você quer observar um pouco mais claramente isso que eu estou dizendo, corre num vídeo que eu falo sobre a origem da desigualdade entre os homens, do texto do Rousseau, que é muito interessante, porque lá eu trato isso claramente. Então, a natureza humana sendo boa, ela é desfigurada na coletividade, vamos assim dizer. Agora, olha que interessante. Nós também podemos fazer uma associação dessa filosofia e dessa teoria política com o cristianismo. Como? Porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o ser humano, quando ele é criado perfeito. Ele é criado sem erro. Ele é criado sem inclinação ao erro, sem inclinação à competitividade, sem inclinação ao desejo de ser Deus. Mas o desejo de ser Deus, o desejo de ser pleno e absoluto, como Deus é pleno e absoluto, corrompe o ser humano. Né? Justamente o que ele está, se a gente for pensar, ele está dizendo o seguinte: a luta de todos contra todos, o fato do homem ser o lobo do homem, já é uma desfiguração do homem natural, do homem animal, do homem selvagem, entende? Ele está dizendo para o Hobbes, essa natureza humana que você está tratando, Hobbes, ela já não é natureza. Ela já não é a natureza humana crua. Ela é a desfiguração dessa natureza. Então ele diz, vamos dar um passo atrás desse negócio e vamos olhar o homem em sua crueza. Quando não há guerra de todos contra todos, quando o homem não é o lobo de outro homem, aí ele vai dizer pra gente, então, se nós formos pensar, a imagem desse homem natural que o Rousseau está trabalhando é muito próxima do paraíso que é construído na filosofia cristã. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que a natureza humana, para Rousseau, e também para uma vertente da filosofia cristã, ela é boa, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela foi criada num paraíso. Ela pode não estar mais no paraíso, mas ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, olha que interessante. A partir do momento que nós acreditamos que a natureza humana ela é boa, eu não estou dizendo que o Rousseau ele vai chegar nisso, porque ele vai falar assim, realmente é um passo sem volta, não tem como a gente voltar para essa época da inocência, para essa época da crueza da nossa natureza. Não, não tem como nós voltarmos mais para Rousseau, certo? Para a filosofia cristã, algumas vertentes, como por exemplo o próprio pelagianismo tratava, tem como, porque Jesus é o segundo Adão. Jesus é a restauração do paraíso. Jesus é a restauração
do Adão perfeito, sem pecado. Então tem como nós imitarmos a ele, tem como nós sermos iguais a ele. Ok, mas o que eu quero tratar com vocês, trazendo para a ciência política, é que a partir do momento que nós concebemos a natureza humana como boa e a sociedade como viabilizadora dessa corrupção, desse adultério da natureza humana, dessa adulteração da natureza humana, nós podemos então abrir uma outra escala de pensamento, certo? Que é a escala de pensamento do seguinte: nós podemos mudar essa sociedade. Nós podemos fazer dessa sociedade algo melhor do que está. Nós abrimos uma possibilidade de contradição. Nós abrimos uma possibilidade de rebeldia. Nós abrimos uma possibilidade de transgressão. Nós abrimos uma possibilidade de abertura da história. Então nós estudamos a história não simplesmente para reproduzir ela, para nos identificar com ela, para construir o nosso pensamento a respeito dela, mas nós estudamos a história porque nós queremos melhorar a história, nós não queremos repetir a história, nós queremos desfigurar aquilo que na história foi mal, aquilo que foi maléfico para a sociedade. Então nós olhamos para a história e falamos: nós precisamos de romper com culturas, nós precisamos de romper com o status quo, nós precisamos de romper com aquilo que está pré-estabelecido e que gera opressão, e que gera desigualdade, e que gera, de alguma forma, desconforto, e que gera genocídio, e que gera a desvalorização do ser humano, e que gera a desvalorização da liberdade humana, e que gera a desvalorização da liberdade de expressão. Então, olha-se para tudo isso, para a história, e diz: ok, o peso da história ele é latente, ele está aqui. Então olha-se, por exemplo, para a escravidão e fala assim: a história do negro no Brasil é uma história deturpante, degradante, é uma história que inviabiliza muitas vezes a igualdade na competição, a igualdade no estabelecimento, na escolha de profissões, a desigualdade até mesmo no vislumbre de um futuro, entende? Então, como nós acreditamos que há um peso, uma carga, um jugo que o negro carregou e carrega na história do Brasil, nós queremos o quê? Romper com isso. Então, entende? Nós queremos romper com isso, nós queremos buscar aquilo que nos é necessário. Mas aí a pessoa vai dizer: não, mas aí nesse pensamento, o que você vai trazer para a gente pode até ser a presença do Estado, certo? Você pode trazer para a gente a presença do Estado massivo na tentativa de fazer com que esse Estado consiga, de alguma forma, regulamentar essas relações de desigualdade, consiga distribuir renda, parará, certo? Esse seria um posicionamento muito mais social-democrata, ok? Mas, em última instância, o pensamento, eu acredito nisso, né? Eu estou fazendo essa relação, eu estou forçando Marx porque eu tenho certeza que os marxistas me bateriam, porque eu acredito que nem o Marx trate a ideia de natureza humana, né? A natureza humana para Marx ela é necessariamente histórica, por isso ele é um materialista. Mas, ao meu entendimento, esse tipo de pensamento de que a natureza humana ou que algo relacionado ao ser humano pode ser bom, necessariamente bom, desemboca lá na frente naquilo que nós chamamos de comunismo, naquilo que nós chamamos de uma sociedade perfeita, de uma sociedade não perfeita, mas uma sociedade que seja suprimida as desigualdades sociais e materiais em nome de uma liberdade humana, que o homem possa cultuar, ou possa vivenciar a arte, possa vivenciar o seu trabalho, possa usufruir da vida e viver, e não só sobreviver. Porque a concepção de natureza humana boa, ela traz esse vislumbre, vamos dizer assim,
de um futuro melhor, ok? Por isso a ideia de conservador, porque o conservador ele está puxando a história para o passado. Olha aqui, vamos valorizar isso daqui que a gente está dizendo, porque isso daqui que a gente está dizendo foi construído a muito custo, com muito zelo. Tem anos e anos de ancestralidade aqui que precisam de ser mantidas, que precisam de ser aproveitadas. O progressista ele vai dizer, ei, a história ela mostra pra gente uma cultura de opressão, uma cultura de desigualdade, uma cultura machista, uma cultura patriarcal, uma cultura de preconceitos, uma cultura de genocídio, de matança, de desigualdade, de uns terem muitos e outros terem nada, serem miseráveis, morrerem de fome. Ei, vamos olhar para a necessidade, vamos tentar suprir essa necessidade e vamos melhorar esse mundo. Vamos progredir, entende? Então, nesse sentido, o conceito de conservadores e progressistas vem bem a calhar. O conceito de natureza humana e natureza humana má e natureza humana boa também vem bem a calhar. E aí, na hora do vamos ver, como eu disse aqui, na representação do Estado, na representação de um futuro, no posicionamento político de que nós precisamos de mudar esse mundo, vai refletir essas distinções da crença na natureza má e da crença na natureza, vamos dizer, na natureza humana boa, certo? E aí, esses posicionamentos ficam claros quando a gente vai para a história das ciências políticas e enxerga o conceito de direita e o conceito de esquerda. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, porque ela me faz pensar, ela me faz repensar o que seria o conceito de direita e esquerda. Mas eu iria além. Depois de um tempo, imagino que vai demorar ainda um tempo para eu construir essa série. Porque eu fiz uma série definindo o conceito de direita e esquerda a partir do pensamento e do texto do Norberto Bobbio, que é aquele cientista político italiano. Hoje eu encerro uma série dizendo sobre a direita e a esquerda a partir da natureza humana. Então eu trouxe Rousseau e eu trouxe o Hobbes, mas eu tentei dialogar de alguma forma e mostrar como que o conceito de natureza humana coloca os posicionamentos políticos aqui na frente, na nossa cara. Futuramente eu pretendo fazer uma série, bem lá na frente, sobre a direita e esquerda a partir dos conceitos de coletividade, sociedade e agentes e indivíduo. Né? Aí eu vou trazer para o debate Max Weber e Durkheim, provavelmente. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma. E aí, isso vai demonstrar como que o Durkheim, aqui no conceito de natureza humana, ele de alguma forma foi posto como um conservador, e como que no conceito de coletividade, de sociedade e indivíduo, o Durkheim ele vai passar, né, na nossa referência, na nossa coordenada geográfica, ele vai passar da direita para a esquerda de alguma forma, ok? Eu gosto de fazer essas brincadeiras com os autores, porque isso vai demonstrando que as coisas são muito mais complexas do que as distinções que o pessoal aí faz de direita e esquerda, como mais Estado, menos Estado. Essa é uma distinção pobre. A gente tem muito mais arcabouço teórico para viajar nessas piras, para tirar fazer essas leituras. Gente, até o próximo Pincelada do Saber. Não se esqueça de clicar no joinha, não se esqueça de clicar no sininho para você receber as nossas atualizações. Comente aqui embaixo, curta a nossa página no Facebook e é isso aí. Vamos que vamos. É hora de dar tchau!